fachada sul do Santuário Nacional é um grande livro aberto. Em cada imagem, um ensinamento. E hoje vamos mergulhar na representação de 3 apóstolos que traduzem, com sua vida e missão, a força dos sacramentos da Igreja. Simão Zelota e a unção dos enfermos, São Judas Tadeu com a Eucaristia e São Paulo anunciando o matrimônio, sinal da união entre Cristo e a humanidade. Uma verdadeira catequese em imagem e tradição. Por isso, acompanhemos. A fachada sul do Santuário Nacional é como uma página viva das Escrituras. No alto, sob as línguas de fogo, os apóstolos recebem o Espírito Santo e, com ele, a missão de continuar a obra de Cristo através da Igreja. Simão Zelota é mostrado ministrando a unção dos enfermos. O gesto recorda que, mesmo na dor e na fragilidade, pertencemos ao corpo de Cristo. A doença não é sinal de afastamento, mas de comunhão. O sacramento traz consolo e reafirma: a morte foi vencida. São Judas Tadeu segura o pão e o cálice. É o apóstolo representando a Eucaristia, fonte e cume da vida cristã. Nela, Cristo se oferece como alimento para a alma, fortalecendo os fiéis em sua caminhada de fé. São Paulo aparece com 2 anéis e um rolo aberto, símbolos do matrimônio, sacramento do amor e da aliança. Assim como Cristo se une à sua igreja, o casal cristão é sinal visível dessa união, chamada a gerar vida, fidelidade e comunhão. Na diversidade de dons e funções, os apóstolos revelam a beleza da missão confiada por Cristo. Pelo Espírito, a igreja nasce e continua viva em cada sacramento, em cada fiel e em cada gesto de fé. E mais uma vez queremos dar continuidade à nossa jornada bíblica. E contamos aqui com a presença do professor Dr. Sérgio Ribaric, a quem mais uma vez acolhemos no nosso programa. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Padre. Está sendo uma alegria fazer este caminho contigo, em que estamos conhecendo os símbolos que revestem as fachadas do santuário. De um modo particular, a fachada sul do Santuário Nacional. Ali já tivemos a oportunidade de ver um pouquinho o mistério da Ascensão do Senhor, o mistério de Pentecostes, a figura de alguns apóstolos como São Tiago, São Mateus. E hoje, dando um passo a mais, nós queremos conhecer, através dos apóstolos Simão Zelota, São Judas Tadeu e São Paulo, alguns outros elementos que foram colocados ali naquela fachada e que nos ajudam a adentrar o mistério da nossa fé. E o primeiro elemento que eu gostaria de conversar no dia de hoje nos remete ao sacramento da unção dos enfermos. Nós temos ali um dos personagens, Simão Zelota, que é representado, então, celebrando este sacramento. A unção de um enfermo, o cuidado da igreja para com uma pessoa em uma situação de fragilidade. Sérgio, qual a importância deste sacramento para a igreja, para a comunidade cristã? Talvez seja um dos mais importantes sacramentos, se bem que não se pode hierarquizar sacramentos, mas é porque é o sacramento final, o sacramento da dor, o sacramento onde a igreja vai e apresenta o seu conforto, a possibilidade de um milagre, a possibilidade de uma cura, ou pelo menos a possibilidade de um encontro com Deus. Isso é magnífico, porque além de ser aconchegante para o doente, é a renovação da esperança. Você vai voltar para o lugar onde você veio. É quase que, além de reconfortante, é quase que como se Deus te chamasse bem-vindo. Eu sempre me lembro e gosto sempre de falar para as pessoas aquela fala de Jesus na última ceia, fantástica. Esta é a última vez que eu beberei do fruto da videira com vocês. A próxima será na casa do meu Pai. Mais claro do que isso é impossível. Então talvez para alguns casos, a unção dos enfermos seja as boas-vindas, ou seja, o início das boas-vindas. Mas a unção é algo também que te leva à esperança. A esperança de uma cura, de um aconchego, a esperança da presença de Deus na tua vida. E muito importante também, você falou agora, me lembrei,
sobre essa fachada que vocês aqui em Aparecida estão fazendo, tem uma importância fundamental, mas é uma coisa histórica dentro da igreja. A igreja, desde antes da Idade Média, sempre pintava nas paredes, fazia pinturas, né? Fazia vitrôs, fazia vias sacras. Essas vias sacras, essas pinturas, eram como se fossem histórias em quadrinhos. A gente não pode esquecer que naquela época, ano 200, 300, 400, ninguém sabia ler nem escrever, porque não era importante, não tinha a mínima necessidade de aprender a ler e escrever. Então, a única forma que as pessoas tinham de aprender alguma coisa sobre o Evangelho é através da voz do padre, homilias, e através daqueles vitrais da igreja. Então ele olhava a via sacra, sabia o que aconteceu com Jesus, que foi açoitado, que carregou a cruz. Era uma forma dele saber tudo isso. E o que a Basílica agora está fazendo é exatamente a mesma coisa que a igreja sempre fez isso, ou seja, transformou a Bíblia numa coisa pictórica, numa coisa, né, uma história em quadrinho para que a pessoa pudesse entender realmente o que aconteceu com Jesus e com Deus. É maravilhoso o que vocês estão fazendo aqui nesse santuário, maravilhoso. Interessante que depois de vermos ali Simão, né, zelota, mostrando, né, essa importância, esse valor da unção dos enfermos, nós vamos ter São Judas celebrando a Eucaristia, este sacramento central para a nossa experiência de vida cristã. E aqui eu resgataria uma das grandes máximas do Concílio Vaticano II, quando diz que a liturgia, e de um modo particular, né, a celebração da Eucaristia, é aquele ponto de chegada e um ponto de partida para toda a experiência de vida cristã. Sérgio, o que é falar ao povo de Deus esta afirmação? É você falar e lembrá-lo que você volta ao Pai, você volta ao Pai. A Eucaristia final, esse que você falou agora, a Eucaristia final é a Eucaristia logo depois da morte, é o final, é a primeira de uma nova vida, é o encontro pessoal com Cristo para a eternidade. É muito interessante, muito bonito isso, quando a gente pensa que, na verdade, mais do que até o sentido da Eucaristia, o que importa é o sentido da vida eterna, desse amor que te acompanhou a vida inteira, desde o dia que você nasceu até o último dia da extrema-unção. Isso é milhões de vezes a Eucaristia na tua vida, mas mais até do que da Eucaristia é a presença de um sacramento que eu acho fantástico. É o sacramento, que aliás vocês são mestres aqui, é o sacramento da penitência. O sacramento da penitência aqui em Aparecida, você percebe bem que é o sacramento por excelência, porque é o sacramento que te retorna a Deus, faz com que você volte a Deus. E não é uma segunda chance que Deus te dá. Não é uma segunda, é simplesmente um apagar, apagou, você deletou o teu HD, você começa tudo de novo, você não fez nada daquilo, né? Eu sempre me emociono muito cada vez que eu venho aqui como Romeiro e vou na fila das confissões. Não posso me confessar aqui, porque a maioria foi meu aluno, então não posso. Mas eu venho aqui e eu vejo aquela fila de pessoas, todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. É muito mais do que arrependido, a palavra não é essa, a palavra é muito mais do que isso, é a pessoa que está na fila da confissão sabendo que ele errou. Só o fato da pessoa entrar na fila, ele já admite uma culpa, e uma culpa linda, porque é uma culpa que te leva a Deus, é uma culpa santa, né? Bendita a culpa, porque essa culpa te leva a Deus, te leva à reconciliação, te leva a uma vida nova e quem sabe não te leva à plenitude da vida. Esse sacramento, esses exemplos que vocês dão nessa Bíblia ao vivo aí fora é muito importante, porque vocês aqui no santuário vivem isso e fazem com que cada uma dessas pessoas tenham essa experiência com Deus, que um dia vai fazer com que eles o reconheçam. E Sérgio, tem um outro personagem que aparece nesse painel, que estamos rezando e ao mesmo tempo entendendo no dia de hoje aqui no nosso programa, que é o apóstolo Paulo. E Paulo ele é representado, então, mostrando a celebração do sacramento do matrimônio. Por que comparar, né, colocar Paulo ligado ao sacramento do matrimônio? E na verdade existe um só sacramento, você sabe disso, Padre. O sacramento do amor. É o amor que te liga a Deus, é o amor que tem ramas, né, e esse amor são pedacinhos de amor de Deus aos outros, ao teu filho, ao teu amor, à tua pátria, à tua ecologia, à tua esposa, ao teu padre, à tua igreja. São traços tênues do amor maior que o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que faz com que você transporte esse amor para os outros. É como você toma um banho de perfume, você sai perfumando todo mundo por onde entra.
É um exemplo simples que eu estou dando, mas é esse. O amor de Deus é algo tão imensurável que ele se passa para os outros em todas as formas possíveis e não. Quantas vezes você vai se confessar num padre que te fala uma coisa linda, e não é a fala que te fez, é o aconchego, o acolhimento que fez você se encontrar com Deus. Eu sempre brinco com meus... Não vou falar isso, mas eu sempre brinco com meus alunos que a gente faz, quando está apavorado em uma prova brava no ITESP, eles rezam para São Francisco, para Santa Clara, Santa Teresinha, mas ninguém reza para São Tomás de Aquino, né? Que é o padroeiro do céu. Porque é o amor que te faz se apegar, é o amor que te faz dar confiança, é o amor que te faz querer viver cada vez mais para poder ter uma nova experiência de amor. Sérgio, quantas coisas interessantes nós pudemos conhecer no dia de hoje.